Olá, tudo bem? Nesse momento, nós estamos aqui na base do SAMU Goiânia, no NEP, o Núcleo de Educação Permanente, tá? Como sempre, nós iremos compartilhar aqui assuntos voltados para atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, e quem está hoje nos dando prazer é o nosso amigo e companheiro Luiz Vieira. Ele é um profissional médico, está conosco aqui e vai falar sobre um assunto muito importante. Só para adiantar, nós iremos falar um pouco sobre hemorragia externa, né? Com o uso do torniquete, mas nós lançamos uma pergunta lá no story do nosso Instagram e a pergunta foi: torniquete, em que caso específico deve utilizar? O doutor Luiz Vieira vai falar um pouco sobre esse assunto importante para toda a sociedade. Boa noite, Josimar. Boa noite. Me apresentando, meu nome é Luiz Vieira, trabalho aqui no SAMU de Goiânia e estou desde 2017 trabalhando como emergencista do SAMU. Eu sou formado em medicina pelo UFPB em 2016 e sou pós-graduado em medicina de emergência. Nós lançamos uma pergunta, como nós falamos anteriormente, né? Em que momento nós podemos utilizar o torniquete? Porque nós sabemos que o torniquete ele é utilizado para contenção de hemorragia externa, né? Sim, sim. Mas existe alguma situação específica ou eu posso utilizar esse dispositivo a todo momento, diante de todo tipo de sangramento? Como é que funciona isso? Perfeito, ótima, excelente pergunta. A indicação do torniquete é para ferimentos nos membros, certo? Superiores ou membros inferiores, e que provocam hemorragias exsanguinantes. E o que seria uma hemorragia exsanguinante? É aquela em que você tem um grande volume de sangue, que ele é eliminado pelo ferimento, e que você não tem condições de conter puramente pela compressão. Então, o torniquete, através do torniquete, você vai cessar o suprimento arterial para aquele ferimento. O que é que pode acontecer, por exemplo, se uma vítima, uma pessoa, ela sofre um ferimento importante, o que é que pode acontecer no organismo? Isso é grave, no caso, o insanguinante, por exemplo, aquele sangramento importante, já está sangrando demais e é bem assustador, ou seja, chama a nossa atenção. O que é que pode acontecer com a vítima se esse sangramento ele ser contínuo e não houver um atendimento rápido na sua contenção? Então, durante uma situação de hemorragia exsanguinante, você vai ter vai ter a ocorrência do choque hipovolêmico, que é quando você tem uma perda muito grande, muito significativa de sangue. Por que chama de choque? Porque você não consegue ter uma oferta de oxigênio suficiente para a necessidade dos tecidos. Então, isso é a situação de choque, e é um choque hipovolêmico por causa da perda da volemia. Mais precisamente, choque hemorrágico. Diante disso, o que é que vai acontecer? Você vai ter comprometimento da função renal, comprometimento do nível de consciência, que são sinais clínicos evidentes do choque. Você vai ter palidez, vai ter sudorese, vai ter taquicardia inicialmente. Então, a partir desse evento, são essas as manifestações clínicas, essa apresentação que o paciente ou a vítima vai estar demonstrando durante uma situação como essa. Nesse caso, devo utilizar esse dispositivo ou não? Nesse caso, sim. desse sangramento importante. Caso o sangramento seja em um dos membros, seja um tiro, uma facada, uma fratura exposta, se não tiver condição de, através do alinhamento da fratura, através da compressão direta do ferimento, ou se por acaso acontecer uma avulsão do membro, uma amputação traumática, que aí realmente não tem condições de você, só com a contenção, só com a compressão, conter esse sangramento, então você tem a indicação formal de utilizar o torniquete. Então, fica bem claro aqui que, diante dessa informação que o doutor compartilhou conosco hoje, fica bem claro que em casos de sangramentos importantes, ou seja, aquele sangramento que chama a sua atenção, que chama a nossa atenção, tá? Onde nós não conseguimos conter com dispositivos simples, como gás, ou você na sua casa com um pano volumoso, colocar em cima do local do ferimento. Se você não tem condições de conter esse sangramento, aí você utiliza o torniquete, tá? O torniquete não é indicado pela literatura utilizar esse dispositivo em sangramentos sutis, né, doutor? Isso, exatamente. Sangramento simples, sangramento capilar, por exemplo, sangramento que você tem a condição de simplesmente utilizar um pano limpo em cima do local, ou uma gaze, ou uma compressa acolchoada, por exemplo, tá? Então, resposta concedida para nós, né? Queremos agradecer aí
nosso público que está acompanhando sempre nossos vídeos, aqui diretamente da base do SAMU Goiânia, tá? Diretamente aqui do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, aqui na nossa cidade. Até a próxima, até o próximo vídeo. Obrigado, doutor. Obrigado.